Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos refletimos na bendita palavra de Deus. Uma pergunta para você para começarmos nossa reflexão. Como está a sua caminhada com Cristo? Você começou a sua caminhada bem? Você já avançou quantos passos, quantas milhas? Você tem caminhado constantemente ou você, por um acaso, tem voltado, tem parado no meio do caminho, tem pensado, talvez, quem sabe, em desistir? Talvez eu estou falando com alguém que está completamente estagnado. Por alguma circunstância da vida, por alguma adversidade, por algum motivo, algo fez você parar. Mas eu estou aqui para falar com você hoje que nós precisamos avançar. Vamos avançar? Vamos juntos? É isso que a palavra de Deus nos ensina em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 32 ao 39. E eu quero compartilhar com você nessa oportunidade 4 preciosas verdades que a palavra de Deus tem para nos enriquecer, para abençoar as nossas vidas. E a primeira das verdades, avancemos olhando para o passado. Veja comigo o que diz os versículos 32 ao 34. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimento. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições. Outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes os que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Louvado seja Deus. A primeira verdade, como já afirmei, devemos avançar olhando para o passado. Por que olhar para o passado se é para o futuro que nós estamos indo? É necessário olhar para o passado para saber de onde viemos. O apóstolo que escreveu isso aqui, eu já ia dizer o apóstolo Paulo, mas não temos certeza se é ele, né? O autor desta epístola, um homem extremamente abençoado por Deus, iluminado pelo Espírito Santo, viu que a igreja primitiva, os primeiros cristãos encontravam uma luta muito grande. Qual era essa luta? Eles estavam sendo tentados a desistir da caminhada e voltar ao velho sistema judaico de cerimônias. Mas o autor insiste com eles e fala para eles, olha para o passado de vocês, o passado recente. Estes irmãos que receberam essa carta, no passado recente deles, eles haviam sido desafiados, passado por sofrimentos, por provações, por lutas, por dificuldades, por causa da fé deles. O texto diz para eles lembrar dos dias em que foram iluminados, ou seja, o dia da conversão, do começo da vida cristã, onde eles suportaram desafio e sofrimento. Nesses dias em que eles começaram os primeiros passos, uma das lutas dele também foram que eles foram expostos publicamente, foram ofendidos, foram hostilizados, criticados. Tudo isso eles suportaram e continuaram a caminhada. Uma outra situação interessantíssima que ocorreu com eles. Eles olharam para os irmãos de outras cidades, provavelmente de Jerusalém, que estavam passando por provações semelhantes. Estavam sendo torturados, tinham os seus bens confiscados, suas propriedades tomadas. As lutas eram intensas. E nesses primeiros dias, no passado da vida deles, eles viram tudo isso e permaneceram firmes. Por que agora
queriam olhar para trás. Porque agora queriam desistir. O escritor desta carta lança um desafio para esses primeiros irmãos. Se você começou a caminhada, foi através da obra do Espírito Santo na sua vida, você não pode recuar, você precisa continuar avançando. Olhe para o seu passado, olhe para a sua história, olhe para a história do cristianismo, olhe pelos feitos dos profetas, dos sacerdotes, dos apóstolos, de Jesus e dos grandes líderes do cristianismo ao longo da história. Talvez eu estou falando para alguém que, desanimado, frustrado, quer voltar atrás, quer se estagnar, quer desistir da caminhada. Meu amigo, minha amiga, eu convido você a voltar a caminhar com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, avancemos olhando para o presente. Veja comigo os que diz os versículos 35 e 36. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos será uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Aqui o autor fala que quando nós avançamos com essa confiança, olhando para o nosso presente, olhando para a nossa história, olhando para os primeiros passos que nós já demos, o texto diz que nós não podemos jogar a confiança fora. Por quê? A confiança ela é uma recompensa. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando a nossa esperança está em Jesus Cristo, nós teremos recompensa. Aonde? Às vezes, temos muitas recompensas aqui, mas a recompensa verdadeira, grandiosa, extraordinária, é a recompensa de morarmos no céu, ao lado de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Existe uma promessa para aqueles que vivem e creem e fazem a vontade de Jesus Cristo. Essa promessa é o reino de Deus, não reino instalado nessa terra, não reino político, econômico, social, mas o reino eterno, o reino de Jesus Cristo. É para lá que nós devemos olhar. O nosso presente tem que ser de passos firmes, passos convictos, passos de crentes vitoriosos, porque temos uma esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você, neste texto, avancemos olhando para o futuro. Primeiro olhamos para o passado. Segundo, olhamos para o presente. Agora, em terceiro, vamos olhar para o futuro, ver o que nos aguarda. Os versículos de número 37 e 38 têm lições preciosíssimas a nos ensinar, e é para essas lições que eu quero, neste momento, convidar você a olhar. O verso 37 e 38 diz assim: pois aquele que vem virá dentro em breve, e não tardará. Aquele que vem virá em breve, e não tardará. O nosso futuro tem uma única garantia. Uma única, mas essa única compensa todas as outras coisas. A nossa garantia é de que Jesus vai voltar. E mais, com segurança, não tardará a volta de Jesus. Mas ele diz no versículo 38, o meu justo viverá da fé. Aqui o autor recorre a uma palavra que está lá no Velho Testamento. Está também lá em Romanos, está também lá em Gálatas. O justo viverá pela fé. O que tem mantido você de pé, é a sua fé? Ou você tem sustentado a sua vida com
outros apetrechos. Se não for a sua fé, há uma grande possibilidade de você cair, de você desanimar, de você afastar. O texto diz que o justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não agradará dele. Jesus mostra para nós, a palavra de Deus mostra para nós, o Espírito Santo mostra para nós. Não podemos recuar. Em hipótese alguma, nós precisamos avançar. É interessante que um dia, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, atrás deles tinha o exército do Egito. À frente deles tinha o grande mar vermelho. Ou seja, eles estavam sem saída. Quando Moisés perguntou a Deus, o que farei neste momento? A resposta de Deus foi, diga ao meu povo que marche. Ou seja, diga ao meu povo que ele é um povo vitorioso, que ele pode avançar. Comparando a vida cristã a uma corrida, no final da corrida tem uma taça para aqueles que vencerem a corrida. Quando a gente vê as disputas nos campeonatos de corredores, um dos corredores consegue essa taça, esse troféu, essa vitória. Mas aqueles que correm ao lado de Jesus, amparado pelo Espírito Santo de Deus, esses, o seu troféu já está garantido. Ele já é um campeão. E eu pergunto você está correndo para alcançar este prêmio que já está separado para você na eternidade ao lado de Jesus Cristo? Vamos olhar para o nosso futuro, porque o nosso futuro é glorioso ao lado de Jesus. E a quarta e última verdade que eu quero compartilhar com você. Avancemos olhando para Cristo com convicção. Aleluia, glória a Deus. O versículo 39 nos diz assim, nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. O autor desta epístola conclui o capítulo de número 10, dizendo que nós não somos daqueles que recuam. Aqueles que foram salvos por Cristo, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que receberam uma promessa de vida eterna, eles não recuam, eles avançam. Eu estou avançando. Você recuou? Desanimou? Parou? Ou você tem avançado? Vamos avançar, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos ilumine, que Deus assim nos proteja e guie os nossos passos até o grande e glorioso dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Se essa palavra foi bênção na sua vida, compartilhe ela com outros, para que outros sejam abençoados.